E aí, já parou para pensar que toda a humanidade, todo mundo começou num único lugar? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa das maiores aventuras da nossa história. A saga de como nossos ancestrais saíram da África e, passo a passo, povoaram o planeta inteiro. É uma jornada realmente épica, cheia de sobrevivência, de muita inovação e, claro, de coragem. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação de hoje. Vamos pensar nisso como se fosse uma cena de crime pré-histórica, sabe? Onde cada fóssil, cada ferramenta de pedra é uma pista crucial. E a gente, junto, vai tentar montar esse quebra-cabeça que é simplesmente gigantesco. Beleza, então para começar essa investigação, a gente precisa de um suspeito principal. Quem foi o primeirão mesmo, a dar aquele passo para fora de casa, o grande viajante da nossa linhagem? Por um bom tempo, a galera da ciência tinha um candidato que parecia perfeito, sabe? Um verdadeiro pioneiro que tinha todas as características de um explorador nato. O caso parecia fechado. E olha só o nosso suspeito principal, o Homo erectus. As evidências contra ele pareciam fortíssimas. Os fósseis dele foram os primeiros achados fora da África com quase 2 milhões de anos. Ele tinha um corpo que era praticamente feito para viajar, com pernas longas e tudo mais. O cara era um inovador, criou os primeiros machados de mão. E o mais incrível de tudo, foi o primeiro que a gente sabe que conseguiu controlar o fogo. Fala sério, um currículo de respeito para o pioneiro da humanidade, né? Só que sabe como é, né? Em toda boa história de detetive, quando as coisas parecem simples demais, é porque alguma coisa está prestes a virar de cabeça para baixo. A história da nossa origem definitivamente não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas e surpresas. E essa citação aqui, ela é a chave de tudo. Ela mostra uma coisa super importante pra gente, que a história não é uma verdade absoluta escrita em pedra. Pelo contrário, ela é construída a partir de fontes, de evidências, como fósseis, ferramentas, textos. E quando uma nova fonte, uma nova pista aparece, ela pode colocar em dúvida tudo o que a gente achava que sabia. A ciência é assim, está sempre se atualizando. E se o nosso principal suspeito não foi o primeiro a dar o fora do continente de origem? E se essa jornada toda começou muito, mas muito antes do que a gente imaginava? E aqui está a pista que vira o jogo. Ferramentas de pedra encontradas lá na Jordânia. Isso é um exemplo perfeito de como as fontes históricas funcionam. Um objeto material, uma coisa que dá para tocar, como uma simples ferramenta de pedra lascada, tem o poder de reescrever capítulos inteiros da nossa pré-história. Essas ferramentas são 500 mil anos mais antigas que qualquer fóssil de Homo erectus encontrado fora da África. Meio milhão de anos. Isso bagunça completamente a nossa linha do tempo, aquilo que a gente chama de tempo cronológico, e força a gente a repensar toda a ordem dos acontecimentos. Vamos dar uma olhada de perto nessa mudança. Na coluna da História Antiga, a gente tem o roteiro que todo mundo conhecia. O viajante era o Homo erectus, que saiu da África há uns 2 milhões de anos. Parecia uma história simples, linear. Agora olha só para a coluna da Nova Evidência. O primeiro viajante pode ter sido o Homo habilis, um ancestral ainda mais antigo. Isso joga a saída da África lá para trás, para 2 milhões e meio de anos. A história deixa de ser uma linha reta e vira algo bem mais complexo. Essa comparação mostra direitinho como o conhecimento histórico é uma construção, que depende das fontes que a gente tem. E quando as fontes mudam, a história muda junto. Então a gente está vendo que a história não é sobre um único herói. É sobre uma família inteira, o gênero Homo, com vários parentes diferentes saindo em suas próprias jornadas, em diferentes momentos. É uma verdadeira saga de família. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar essa confusão toda. A gente começa com a possibilidade do habilis como viajante pioneiro, há 2 milhões e meio de anos. Depois vem o famoso Erectus, começando suas migrações de longa distância. Aí a gente dá um salto enorme no tempo e encontra o Heidelbergensis, um verdadeiro sobrevivente da Era do Gelo na Europa. Dele depois surgem os Neandertais, que eram mestres em se adaptar ao frio. E finalmente, bem mais para cá, a nossa própria espécie, o Homo sapiens, começa sua jornada para fora da África. Cada um deles é um capítulo diferente da nossa história. Vamos dar um close agora no Heidelbergensis. Eles são um exemplo incrível de adaptação. Tenta imaginar o frio que não era viver na Europa durante a Era do Gelo. Para sobreviver, eles não ficavam parados. Eram nômades que seguiam o ritmo da natureza. Se o clima esquentava um pouquinho, eles iam mais para o norte. Quando as geleiras voltavam com tudo, eles recuavam para o sul. E então, chegamos em nós, o Homo sapiens.
Partindo da África, nossos ancestrais diretos começaram a última grande onda de migração. Uma jornada que, no fim das contas, levaria a nossa espécie a todos os continentes, das Américas até a Austrália. Mas beleza, por que fazer tudo isso? Por que largar o lugar que você conhece para se aventurar no desconhecido? A resposta, no fundo, está nas necessidades mais básicas da vida. Os historiadores usam esses termos aqui: fatores de repulsão e fatores de atração. Pensa assim, os de repulsão são os motivos que te empurram para fora de um lugar. Tipo, o clima fica horrível, a comida e a água começam a faltar, ou chegou outro grupo e a competição aumenta. Já os de atração são as coisas que te puxam para um lugar novo. Um vale verdinho cheio de rios, muitos animais para caçar, um território novo sem ninguém para competir. No fundo, é a mesma busca por segurança e uma vida melhor que move as pessoas até hoje. Com toda essa confusão, com essa história cheia de reviravoltas, alguém pode pensar, ok, mas e hoje, com a tecnologia moderna, com o teste de DNA e tudo, a gente já não resolveu esse quebra-cabeça? A genética tem sido uma ferramenta simplesmente incrível, né? Ajudando a gente a traçar nossas origens, a entender as relações entre os povos. Mas será que ela já nos deu um mapa definitivo, completo, da nossa jornada? A resposta é um sonoro e gigantesco falso. A genética é uma ferramenta poderosa, ajuda pra caramba, mas ela não é uma máquina do tempo. Ela nos dá um mapa incrível, claro, mas ainda existem muitas rotas desconhecidas e muitos debates rolando. A investigação continua, e cada novo fóssil, cada análise de DNA adiciona mais uma pecinha nesse quebra-cabeça que parece infinito. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a história está viva. Ela muda conforme novas fontes aparecem. Segundo, que a nossa jornada não foi uma linha reta, mas uma teia super complexa com muitos personagens. Terceiro, que essas grandes migrações foram motivadas por coisas que todo mundo entende, a necessidade de sobreviver e de ter uma vida melhor. E, talvez, o mais legal de tudo, a investigação continua. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Qual será a próxima grande pista? Um fóssil esquecido numa gaveta de museu? Uma nova tecnologia de análise que nem existe ainda? A única certeza é que a grande jornada humana está longe de ter seu último capítulo escrito. Valeu por acompanhar a gente nessa investigação e até a próxima.